E aí, gurizada, beleza? Bom, hoje a gente vai ver um pouco sobre o cubismo, que é um movimento artístico moderno que vai começar mais ou menos em 1910, na Europa. Ali pela França e tal, é onde tem mais força, né? E aí, por que eu coloco mais ou menos 1910? Porque na realidade não se tem uma data exata confirmada de quando começou esse movimento artístico. Até porque vocês sabem que os movimentos eles vão começando aos poucos, né? E até muitos começam e depois são classificados, né? Então o que acontece com o cubismo é isso. Vai ter obras cubistas que datam 1905, 1907, mas aqui eu coloquei 1910 porque é quando já está bem consolidada esse estilo, né? Tá bem firme já, então coloquei 1910, mas vão ter obras que datam antes disso, beleza? Vamos lá então. Bom, uma das principais características das obras cubistas podem ser percebidas imediatamente ao olhar uma pintura desse movimento, desse estilo, que não tem perspectiva exata. Então a gente olhando essa pintura do George Braque, que é um pintor cubista, né? A gente pode ver que assim, ó, eu não consigo ver uma perspectiva exata. Eu vejo pelos telhados das casas que tá um para cada lado, e mesmo eu conseguindo ver que algumas estão mais à frente e outras estão mais ao fundo, a luz é igual, a sombra, na verdade nem tem muita sombra, né? Então assim, o cubismo, ele ignora todas as regras, né, de realidade, digamos assim. Porque numa pintura assim, se eu quisesse representar algo quase que uma foto, eu ia ter que ter mais sombra de um lado, mais luz do outro, né? A distância da casa, a que tivesse mais lá no fundo, talvez fosse um pouco mais escura do que está mais à frente, e aqui não, tá tudo na mesma superfície, tudo no mesmo plano, né? Então não há sensação de tridimensionalidade, não tem isso aí no cubismo. Os caras pegam e ignoram essas regras. Aqui a gente tem uma colagem misturada com pintura, né, do Pablo Picasso, e a gente consegue ver aqui também que não tem plano, né? Tipo, não tem algo que está mais à frente, algo que está mais ao fundo, tá tudo meio que misturado. E eu consigo ver que tem muitas formas geométricas nessa obra aí, ok? Além de, né, a gente não entender muito bem se é uma jarra ali, se ali mais à direita é uma fruta, eu não entendo muito bem o que é, porque é muito confuso, né? Aqui do Juan Gris, Violino e Violão, de 1913. A gente consegue aqui perceber que sim, tem um violino ali. A gente consegue ver pelas formas, né, que entregam que é um violino, mas ele não está correto. O que parece? Parece um quebra-cabeça que foi montado de uma forma errada. Mas ainda assim eu consigo ver que tem um chão, que tem uma parede, que tem um violino, que tem um violão repousando no chão, mas eu consigo ver também muita forma geométrica e muita cor. Então daí que vem esse nome cubismo. Por que cubismo? Que vem da palavra cubo. Então é para lembrar forma geométrica. Então por isso que a gente vê muitas obras cubistas e o nosso olho já bate direto, tipo, forma geométrica. Eu estou vendo círculo, eu estou vendo quadrado, eu estou vendo divisões nessa pintura, né? Mas ainda assim eu consigo entender o que que é. Aqui do Pablo Picasso, Mulher Chorando, mesma coisa, a gente vê que tem um monte de linha, tem um monte de cor, tem muita forma aglomerada, mas eu consigo entender que é uma figura humana, né? Então aqui a gente pode ver uma mulher com as mãos ao rosto, uma das mãos está segurando um lenço e ela está chorando. Ah, professora, mas eu não estou conseguindo ver isso. Realmente é muito complicado entender num primeiro momento essas obras. Eu sei que é uma mulher chorando porque eu já li sobre essa obra e eu sei até quem o Pablo Picasso tentou representar. Foi uma das diversas namoradas que ele teve ao decorrer da vida dele. Mas se eu não entendo, se eu não tenho essa história, se eu não tenho conhecimento, talvez eu não entenda que tem uma mão ali segurando um lenço, ela tá chorando, talvez eu não entenda, e não tá errado não entender, né? Porque são meio confusa essas obras num primeiro momento. Então as figuras humanas representadas nas pinturas geralmente são fragmentadas, como se o artista remontasse o ser ou a figura a partir de pedaços. Então eu costumo falar o seguinte: imagina que tem um monte de caquinho, essa moça aqui que está representada, ela está toda destruída no chão, tem um monte de pedaço. E o Picasso foi lá e montou ela, só que não montou de uma forma correta, entre aspas, né?
Então a gente pode ver que os braços que estão repousando sobre essa cadeira estão totalmente tortos, né? Não seguem uma linha padrão de representação. Mas ainda assim eu entendo que tem uma pessoa sentada ali e tem um gatinho. E o gatinho tá na cadeira, um gatinho preto ali, acho que vocês conseguem ver, né? E aí também tem um rosto ali todo desconfigurado. E por que o rosto está desconfigurado? Bom, aí eu vou falar sobre isso numa aula que a gente vai ter só sobre o Pablo Picasso. Mas por hoje a gente tem que entender que cubismo, formas geométricas não seguem regras, muito menos de proporção, de tridimensionalidade, de perspectiva. Então, assim, cubismo, regras. Não há regras e formas geométricas. De resumo é isso, tá? Valeu!